Ar. Boa noite, amigos do Portal da Mágica. Está começando mais uma live aqui no nosso canal do YouTube, no Portal da Mágica. Eu sou o Mário Camia. Primeiramente, quero deixar o parabéns para todos os professores, inclusive para mim, que eu também sou professor aqui no Clube dos Mágicos. Parabéns também para o nosso convidado, que também faz parte aí da equipe do Clube dos Mágicos. Essa carreira é tão importante na nossa educação e na formação dos mágicos também. Quero agradecer também os meus alunos, membros do Clube dos Mágicos, pelas mensagens que eu recebi. E também, nessa live, nós vamos falar sobre o papel do professor na formação dos mágicos. Mas antes, eu quero chamar o meu convidado aqui. Então, pode abrir a câmera, porque está aqui conosco Oscar Zancopé. Tudo bem, Oscar? Tudo bem? Boa noite. Tudo jóia? Boa noite. Tudo bem. Bom, enquanto eu quero que o pessoal escreva aqui no chat se estão escutando bem, se estão ouvindo bem, se a imagem está tudo ok para a gente dar continuidade. E se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, porque toda semana vai ter um vídeo novo para vocês, tá certo? Para se inscrever é só clicar no botão aqui embaixo e habilitar todas as notificações, assim você não vai perder nenhum vídeo, tá certo? Também compartilhe essa live para que mais pessoas possam ver esse conteúdo aí. E hoje tem um convidado especial que está aqui com a gente, o Oscar Zancopé. Deixa eu ver quem que está aqui com a gente. Está o Alessandro Molina, boa noite, parabéns aos professores, aos mestres com carinho, abraço com álcool gel. Lorax também, que sempre acompanha a gente aqui. O Cláudio Decor, Huberdeck, né? Deixa eu ver quem mais está aqui com a gente. Vamos lá. E olha só, hoje meu convidado tem quase 60 anos dedicados à arte mágica, formou grandes nomes na arte mágica, são referências no mercado hoje, e também tem uma conferência incrível sobre o Misdirection no Clube dos Mágicos. Bem-vindo, Oscar, tudo jóia? Tudo bem, Mário. Que alegria estar com você. Muito obrigado pelo convite, agradeço ao César Nakai e também cumprimento você pelo Dia dos Professores e a todos os outros nossos amigos que têm também essa tarefa de levar a nossa arte para tantas pessoas interessadas, né? Muito obrigado aí por aceitar o nosso convite. E para quem não sabe, o Oscar teve uma amizade, tem uma amizade muito grande com meu pai, né? Inclusive, ele conheceu meu pai antes de eu nascer. Não é verdade? Antes, quando eles ainda namoravam, antes de se casarem, inclusive, né? E antes de todos vocês nascerem, tanto você como as suas irmãs. Acompanhei o nascimento de todos. Exatamente. Inclusive, você conheceu antes dele entrar na associação, né, dos mágicos, no SEMA, né? Ele fez parte do SEMA, Centro de Estudos Mágicos, né, que foi uma entidade de referência aqui no Brasil. E ele participou conosco durante muitos anos e sempre presente também nas nossas festividades, fazendo os números que o consagraram também, não é? Inclusive aquele de aquário, que ele mergulhava, comia uma banana embaixo da água. Lia livro. A apneia. Nossa, que legal, muito tempo. Eu tenho poucas lembranças porque eu era muito pequeno. Quando eu participava das apresentações com meu pai, eu não frequentava muito as associações, os clubes, né, dos mágicos, quando meu pai frequentava, porque eu era muito pequeno.
Mas eu sei que meu pai, ele sempre fala dos tempos que ele ia no SEMA, que ele participava, que ele gostava muito, né? É verdade. E nós juntos aprendemos muito e trabalhamos muito juntos também, em muitos espetáculos. Eu tive uma ocasião, foi até um período muito grande. Eu saía de um show, ele estava chegando para a mesma festa, entendeu? Para fazer mágica depois de mim. E isso aconteceram várias vezes. Nossa, que legal. Eu também participei muito aí com shows de aniversário. Isso aí eu lembro bastante, porque todo final de semana a gente ia fazer apresentação para uma festa, para um aniversário, toda semana. Sim. E foi uma lembrança muito boa, uma lembrança muito positiva que eu tenho. Para mim também, inclusive em fevereiro, quando eu me encontrei com ele, o Viver de Mágica foi uma emoção. Fevereiro do ano passado, né? Foi uma Sim, emoção puxa muito vida, é mesmo. estar com ele e a gente lembrar de várias histórias e vários momentos. Foi de verdade emocionante encontrar o Mário Tiossabro Camia. Eu sabe caminhar. Poucas pessoas sabem o nome dele de verdade. Todo mundo conhece ele como Mário Camia, né? Mas o nome verdadeiro, pouquíssimas pessoas sabem, pouquíssimas. Sim. E olha só, falando sobre o Dia do Professor, Oscar, quantos mágicos estima que você formou durante esses 7 anos do curso da Academia Brasileira da Arte Mágica? Eu não tenho uma precisão, mas acho que passamos de 400 mágicos formados pela academia no curso de formação básica. Foram 7 anos, as nossas turmas já giravam em torno de 25, 27 alunos e durava 4 meses, mais ou menos, 12 sábados, 4 horas cada sábado. Nossa, que legal. Formamos muitos mágicos e muitos deles hoje fazem sucesso, são consagrados, porque tiveram, de verdade, um bom embasamento na sua formação. Nossa, que bacana. Você sabe que eu comecei a ministrar curso no ano passado, né? Bom, até hoje, assim, não teve nenhum aluno que, apesar de ser pouco tempo, né, mas que está seguindo, assim, a carreira como profissional, mesmo porque surgiu aí a pandemia e todo mundo teve que dar uma pausa, e eu acho que esse é o momento, assim, para as pessoas poderem praticar, né? Mas dos alunos que você deu aula, quais, assim, que seguiram essa carreira artística? Quais são os mágicos que hoje atualmente trabalham de mágica profissionalmente? São inúmeros, né? Mas eu poderia citar alguns: Felipe Blu, Cláudio Grassi, Wagner Messa. Nossa, tem uma infinidade de mágicos. Giovanni Bright. Nossa, Giovanni! Também começou com a gente lá, quer Puxa dizer, fez o vida! curso, e tantos outros, Ulisses Lodge, são inúmeros os mágicos que se formaram conosco e que hoje fazem sucesso, né? Puxa, bacana. Tem bastante gente aqui no chat. Se alguém foi aluno do Oscar, escreve aí no chat também para gente perguntar aí como é que foi essas aulas do Oscar. Deixa eu ver quem está aqui. O Molina está falando ele está falando de Sorocaba. Está elegante, Oscar, ele está comentando aqui. O Lorax está falando, é um grande prazer encontrar meu grande amigo Oscar. O Eduardo Ferreira está falando boa noite. Noite Felipe também, obrigado, Pazelo, Lorax. muito bom encontrar aqui o Lorax. Nós conhecemos no Fórum Mágico Amador, faz tempo. E o Felipe está na Moca. Também tá, ó, tem gente aqui de Blumenau também. O Cristiano
Cieves, de Blumenau, acompanhando aqui a nossa live. E vamos lá, Oscar. Lembrei do Felipe Gouveia também, que começou conosco. Felipe Gouveia. Enfim, são inúmeros que fazem sucesso. Muito bem. Quem tiver perguntas aí para fazer para o Oscar, escreva aí no chat que eu vou perguntar tudo aqui para o Oscar hoje. Então, escrevam aí que um pouquinho mais para frente eu vou perguntar aqui para o Oscar, ele vai responder aqui para vocês, tá certo? Então vamos lá, Oscar, qual foi o seu primeiro contato com a arte mágica na infância? Assim, contato mesmo não foi logo no começo, mas eu tive muito contato com o circo, né? Eu era muito criança, ainda, 8, 9 anos, eu gostava muito de circo e frequentava muitos os circos. E para poder assistir os espetáculos, eu ia vender bala. Eu me oferecia para a dona do circo, geralmente era uma mulher que tomava conta da parte das balas, e eu ia vender os pirulitos, pegava o tabuleiro e ia lá vender os pirulitos, as balas, ou então ia distribuir folhetos nos desfiles que o circo fazia quando chegava no bairro, e com isso eu ganhava os ingressos, né? E podia assistir. E o mágico era realmente o artista que mais me encantava, que me impressionava. E eu imaginava que um dia eu seria mágico, que eu gostaria de ser mágico. Até quando me perguntavam o que eu queria ser quando eu crescesse, eu dizia que queria ser mágico. Então, os meus pais ficavam desesperados. Então, eu gostava muito do mágico e, quando era criança também, eu fazia na minha casa um cirquinho, o cirquinho do Oscar. Eu cobrava ingresso, era 50 centavos de cruzeiro na época, e juntava as crianças no quintal e montava lá um cenário, colocava os lençóis e tal, e conseguia montar. Além de fazer comédia e outras coisas, eu fazia também alguns números de mágica, mas que de verdade não eram de mágica. Eu não conhecia. Eu fazia e as crianças acho que achavam que era mágica. Mas só depois, em 1961, quando eu já tinha 16 anos, mais ou menos por fevereiro ou março de 61, eu comprei um livro e, através desse livro, eu comecei a aprender realmente o que era mágica, como é que se construía um equipamento de mágica, e comecei a fazer mesmo, de papelão, eu mesmo costurava algumas coisas que precisava, e comecei a fazer também essas coisinhas, mas demorou um pouquinho tempo, porque logo em seguida eu descobri um fabricante de equipamentos para mágicos, e tinha uma indústria, e estava montando um estoque para abrir uma loja de mágica em São Paulo, porque não havia loja de mágicas em São Paulo desde o Peixoto, em 1940 e pouco, né? E eu fui lá na casa dele, eu peguei o contato, eu vi no jornal, fui lá e comprei, gastei bastante dinheiro lá. Eu lembro que foram 5.600 cruzeiros, isso representaria os 3 salários do meu pai, e era uma coisa alucinante. Mas como eu tinha já 2 profissões, eu era barbeiro, tinha o meu salão na minha casa e trabalhava de torneiro mecânico, eu tinha um dinheiro reservado para isso, né? E comprei, isso já era mais ou menos abril desse mesmo ano de 61. Em maio, eu me ofereci para uma festa de uma empresa que era perto da minha casa, ia comemorar o Dia das Mães. O diretor do espetáculo me aceitou, me levou para a casa teatral, alugamos roupa, taca, cartola, barba, entrei com o nome de professor Mustafa, fiz uma apresentação que deu muito certo, recebi cachê, voltei lá comprei as mágicas, gastei todo o cachê, e lá nesse dia eu encontrei o Cavaleiro Alcides Franco da Silva, grande mágico, grande ventríloco, e quando ele viu eu fazer alguns efeitos, alguns passes, ele me profetizou
que eu seria mágico. E não demorou mais alguns dias, o Olavo me convidou para ser o vendedor e demonstrador das mágicas na loja dele. Então, você imagina a responsabilidade, um menino de 16 anos sendo convidado com 3 meses de mágica, não mais que isso, já para ser demonstrador e vendedor. A loja abriu, eu abandonei tudo, torneiro, barbeiro, fui para a loja, fui para a fábrica inicialmente, de julho até setembro. Tive que estudar todos os números que seriam demonstrados e vendidos, estudar um pouco manipulação, essas coisas, porque nós vendíamos muito material de manipulação, né? Bolas, cigarros, cartas. Então, a loja inaugurou em setembro e eu fui para lá, e assim começou a minha carreira de vendedor de mágicas e praticamente de mágicos também. Então, quando eu... Agora, Oscar, o pontapé inicial, quando você se interessou de fato com a mágica, quando você estava, por exemplo, lá no circo assistindo o mágico se apresentando, você lembra qual foi o número que chamou a atenção? Eu tenho muita curiosidade de saber qual o número de mágica que ficou gravado na cabeça da pessoa, que a pessoa ficou ali, que eu acredito que esse é o momento que você fala, poxa vida, eu quero fazer isso, eu quero, não digo trabalhar, mas eu quero fazer isso daí. Você lembra qual foi o número de mágica? E você tem muita razão, porque eu, quando depois comecei a montar minhas rotinas, eu comecei a perceber que eu montava as minhas rotinas baseadas naqueles mágicos que eu via lá no circo. Então, isso, acaba virando uma referência. Exatamente, porque eram números que me agradavam e que eu tinha também na lembrança de que o público gostava muito deles, né? Então, eu me lembro Balde das Moedas, aros chineses, puxa, produção o clássico. que eu fiz muito, bola zombie, né? Que eu também fiz bastante, bazar chinês. Eu era muito fã do bazar chinês. Mas, então, esses números foram praticamente os números que me marcaram muito e que fizeram parte da minha rotina. Por exemplo, o papel rasgado, número que eu vi, um dos primeiros números que eu vi o Blacardini fazer no circo. Eu sabia o nome dele, não conhecia ele pessoalmente, mas sabia os números que ele fazia e até a forma como ele colocava a voz para passar por um russo, uma coisa parecida com isso. Então, o papel rasgado, por exemplo, eu gostava muito, porque ele tinha um blefe, então ele tinha uma finta. Ele ensinava e não ensinava, entendeu? E isso, para mim, a vida inteira eu fiz papel rasgado. Entendi. E agora você acha assim que a arte mágica, o mágico, isso vem, é um dom artístico, a pessoa nasce com isso? Você acha que tem pessoas que tentam fazer a mágica, as pessoas que tentam fazer mágica e não conseguem, você acha que tem a ver com o dom? Eu acredito que sim, né? Eu acredito que, por exemplo, na loja e mesmo no curso, a experiência demonstra que não são todas as pessoas que conseguem entender o espírito da coisa. Eles fazem, executam, porque os números eles são construídos e preparados para que ele aconteça como ele tem que acontecer. Então, se ele for bem feito, ele vai acontecer porque ele foi preparado para isso. Mas o mágico que nasce, que eu acho que nasce para ser mágico, ou que tem o dom mesmo para ser mágico, ele agrega um outro plus na questão, entendeu? Então, porque acaba sendo mais do que a técnica, né? Sim, sim. E a compreensão também, porque é importante compreender o espírito da mágica, né? Como arte. Se você não entender o espírito da mágica como arte, você vira o artista, o mágico. Ele fica mecânico, né? E muitas vezes nós chamávamos de desmontadores de aparelhos, porque não faziam nada sem mostrar vazio e aparecer, mostrar vazio e aparecer, mostrar lá, transformar.
mas não tinham aquela coisa de levar para o espectador as outras sensações que a arte mágica preconiza. E se não conseguem fazer isso, eu acho que é porque não tem, penso, né? E não falta o dom, acho que falta. Mas fazer mágica, todas as pessoas podem, todas as pessoas vão agradar o seu público, com certeza, uns mais, outros menos, mas fazer mágica todo mundo pode. Às vezes, necessita um pouco mais de treinamento, um pouco mais de dedicação do que aquele que praticamente tem o dom. No meu caso, eu não tinha nenhum parente artista, não tinha ninguém na família que era artista, não tinha ninguém que fizesse mágica, não conhecia ninguém. Então, por que eu fui gostar de mágica? Provavelmente por causa disso, né? De ter um dom, acredito. Exatamente. E quando você fez o seu primeiro número de mágica, você aprendeu através de um livro, não foi? Sim. Qual era esse número de mágica que você aprendeu? Do livro eu fazia vários números, mas o 3 que eu me lembro bastante é o tubo de Phantom, que eu construí de papelão, colado e tal. Mas que usou a criatividade, né? Funcionou muito bem. Um número de uma vela, que o mágico fazia desaparecer um lenço, embrulhava uma vela num papel e depois fazia desaparecer um lenço, e o lenço depois aparecia no lugar da vela, rasgava ali e o lenço estava no cartucho e a vela havia desaparecido e aparecia num outro lugar. Esse número também aprendi no livro, e um número que me acompanha até hoje, que eu faço muito sucesso quando apresento, é o nó no lenço, que é aquele nó que desamarra, ele desmancha na mão das pessoas, né? Sim. Puxa vida. Esse nó muito... Esse aí você também aprendeu no livro? No livro, Sofri muito, viu, para aprender. Porque porque no livro é mais complicado, né? Não, você imagina eu aprendendo torniquete no livro do Peixoto. Fazer uma proposta, né? O que ia acontecer? Não é muito fácil, né? O nó no lenço... Eu estou rindo porque até mostrando como é que faz, mostrando como que é difícil para a pessoa pegar. Agora imagina ser com foto, né? Através não era nem, acredito que não era nem foto, era desenho, né? Ilustração, né? Desenho. Mas o problema não era o desenho. O problema, você até entendia o desenho. O problema é entender qual é o espírito da coisa, né? Sim. Porque quando ele falava, você vai segurar, vai desaparecer. Só que a gente fazia e estava entendendo o que estava acontecendo. E não tem nenhuma referência por exemplo, de misdirection ou de outros movimentos. Exatamente, porque você pode fazer o melhor movimento possível, mas se o teu olhar não acompanhar, as pessoas vão saber onde está, né, o truque. É um dos aspectos, né? Mas a gente tem outros movimentos, movimento justificado, né? E tantos outros. Isso, exatamente. Que a gente ali não está escrito. Nossa Senhora. E quando foi a sua primeira apresentação de mágica com esses equipamentos? Você já tinha... quando você começou a apresentar, você utilizava esses números que você aprendeu no livro ou você comprou equipamentos para fazer a apresentação? A sua primeira apresentação? Esses que eu aprendi, esses que eu fiz do livro, eu não apresentei nenhum, com exceção do lenço, do nó, né? Porque esse eu apresento até hoje, fazia parte, inclusive, do meu show de close-up, né? Porque é um número sensacional, é um número que você é mágico em qualquer lugar e em qualquer momento. Te faz mágico. É muito bonito o efeito. Em qualquer situação, né? Mas como um mês e meio depois, eu comprei lá no Palácio das Mágicas o tubo de Phantom de lata, de folha de Flanders, né? Pintado,
tudo direitinho. Aí, na primeira apresentação que eu fiz no dia 14 de maio de 1961, comemorando o Dia das Mães, na tecelagem As Américas, que ficava ali na Avenida Ibirapuera, ao lado onde é o Shopping Ibirapuera. Lá, todos os números que eu apresentei foram os números comprados. Então, foi tubo de Phantom, baralho de 1020, caso singular, aros chineses e alguns outros que eu não me lembro. Você chegou a utilizar todos os equipamentos que você comprou ou muitos ficaram encostados? Não, eu usei praticamente todos, mas existiam alguns que eu me familiarizei mais, né? Que eu gostava mais, a reação do público era boa, então eu deixava meio que os outros meio que de lado, né? Mas sempre usei, eu nunca comprei errado, eu achei. Porque eu vejo assim que também muitas pessoas compram muitas mágicas e acabam não fazendo nem 50%, né, daquelas que compraram. Inclusive eu também sou assim, né? Eu tenho muitos equipamentos, inclusive de close-up também, de médias, de grandes ilusões, e eu não chego a utilizar todos, né? Às vezes tem equipamento que eu fiz uma vez na vida. Eu tive uma vantagem assim, eu comprei muito equipamento e eu tinha bastante mesmo, eu comprava muito. Eu usava porque eu trabalhava bastante. E eu vim de uma escola onde os mágicos diziam que a gente tinha que renovar os números, as apresentações. Então, eu fazia uma festa de aniversário, eu anotava tudo que eu tinha feito. Se eu voltasse lá depois, eu ia verificar quais os números que eu tinha executado e fazer outros números diferentes daqueles. Para isso, precisava um grande repertório. Mas isso me salvou, porque em 1964 eu comecei a trabalhar em navios, fazer shows a bordo. Então, eu precisava fazer, numa excursão de 20 e poucos dias, várias apresentações. E para poder fazer as várias apresentações, eu precisava ter material. E, felizmente, eu tinha bastante material. Então, usei muito. Mas, olha, cuidei, tratei todos eles muito bem, que quando eu me aposentei, eu vendi todos em estado de novo, praticamente, e trabalharam muito. Legal. Dá uma dica, então, para para os iniciantes, por exemplo, para não ter que ficar comprando muitas mágicas, você ter que ficar e não utilizar todas, né? Porque as mágicas é um investimento caro, né? Não é barato o equipamento de mágica. E eu vejo assim que as pessoas compram muitas mágicas e acabam não utilizando. Qual um meio termo aí que você dá para as pessoas escolherem melhor os números de mágica? Eu acho que a pessoa, se hoje nós temos uma coisa que se chama especialização, né? Então, você tem um cara especializado em close-up e especializado em close-up, mas em cartomagia. O outro é especializado em close-up, mas em números, micromagia, que a gente chama, né? Números variados de proximidade. Você tem o especializado em salão, você tem o especializado em palco. Então, o que eu penso é que deveria definir qual é a especialidade e comprar os números que sejam adequados para aquela especialidade. Porque, às vezes, o camarada compra uma grande ilusão, por exemplo, mas ele é um mágico de festas. Então, como ele vai apresentar isso numa festa onde o ambiente é pequeno, as condições de público não são favoráveis, eu digo, as condições de acomodação do público não são favoráveis. Então, para que investir num número que você não faz parte da sua especialidade, né? Mas eu acho que, assim, se você tem a possibilidade, eu vou fazer festas, eu vou fazer convenção, eu vou fazer palco, vale a pena investir nos números que lhe agradam e que o mágico também saiba que funcionam, né, para o público. Eu vejo muita gente comprando alguns números que a gente sabe que não funciona, né? Precisaria uma apresentação que aquele mágico não vai conseguir oferecer. Então, porque implica
em assistentes, implica numa luz melhor. Em transporte, armazenamento e local de ensaio, são muitas variantes, né? E não é todo mundo que tem essa possibilidade de despender desses espaços, né? Mas é isso. Eu acho que hoje não precisa comprar tudo, mas eu acho que assim, hoje eu não tenho mais equipamentos porque eu vendi, eu guardei algumas coisas que cabiam dentro das gavetas, então, mas eu costumo dizer para as pessoas que o mágico nem sempre precisa de equipamento para ser mágico. Você pode ser mágico em qualquer momento, né? Se você souber fazer um bom torniquete, se você souber ações de misdirection realmente de qualidade, você vai ser mágico com uma pedrinha, com uma caneta, enfim, no impromptu mesmo, e vai conseguir se consagrar, né? Exatamente, no improviso. Agora, Oscar, a sua referência quando você era pequeno, a primeira experiência que você teve com arte mágica foi no circo, mas depois você teve conhecimento de outros mágicos famosos que você acabou acompanhando, seguindo. Quais são esses mágicos que você teve oportunidade de conhecer? Bom, o Cavaleiro Alcides, que foi o primeiro, mas eu não conhecia ele do circo. Eu nunca tinha visto ele se apresentar. Mas um que me ajudou muito, ele frequentou o SEMA durante muitos anos também, participou conosco, e eu fiquei muito amigo da família. A gente trabalhou junto durante muitas vezes, muitos espetáculos nós fizemos juntos. O Placardini, que foi um mágico que eu vi no circo, depois conheci pessoalmente, Pinter, Tiane, Humberto Simões, Dimitrios, viu Dimitrios atuando. Esses mágicos eram mágicos de circo que faziam sucesso, né? O Pinter, por exemplo, era um mágico que tinha um ato lindíssimo. O Circo Águias Humanas era um circo de 3 picadeiros e ele ficava no picadeiro do centro. Você imagina quem ganhava o picadeiro central era porque era o melhor artista do circo, né? E ele fazia um bazar chinês que produzia dezenas de buquês de flores que espetavam no chão, formavam um verdadeiro jardim. E todas essas pessoas eu conheci. Moisoto também. Chegava lá na loja, eu olhava assim encantado, né? Porque eu era um menino de 16 anos e esse pessoal todo chegando, aqueles mágicos da Associação dos Mágicos de São Paulo, que na época se chamava Clube Mágico Paulista, me convidando para participar da associação. Eu tinha uma semana de loja, eu já era sócio da Associação dos Mágicos de São Paulo. 3 meses depois, eu era tesoureiro da Associação dos Mágicos de São Paulo, com 16 anos. Fiz 2 gestões como tesoureiro na associação, junto com o Pascoal Mirati e tantos outros. E olha só, você é um dos pouquíssimos artistas, na verdade eu nem sabia que você se aposentou como mágico, né? Durante sua carreira. Eu me aposentei. E durante a sua carreira, qual foi a sua maior alegria na mágica? Eu não sei, assim, não é uma questão só de ter alegria. Eu tenho muitas alegrias, mas uma que, assim, uma sensação que sempre me deixou feliz foi quando os meus pais, de verdade, viram o trabalho meu como mágico como um trabalho bastante importante, entendeu? Então, eu chegava, minha mãe, por exemplo, quando eu não estava, era ela quem atendia os telefonemas. E ela atendia de uma forma tão boa, ela era tão convincente, mas não era porque ela vendia bem, é porque ela acreditava em mim, ela acreditava na mágica e aquilo convencia as pessoas. Quando eu ia conversar com o cliente, a venda praticamente já estava fechada. E o meu pai, que começou, ele se orgulhava de dizer para as pessoas que eu era mágico, né?
E quando eu ia fazer um show, ele me perguntava se eu ia fazer os aros, se eu ia fazer o cofre da nota, porque era ele quem polia tudo aquilo, né? Ele passava Nossa, a cara, e tudo muito cara. brilhante. Então, os momentos são os momentos que não apagam, né? São os momentos muito bons. Mas eu tenho, por exemplo, uma viagem em 1967, eu fiz um cruzeiro atuando como mágico, e eu fiz aniversário durante a viagem a bordo. E os passageiros fizeram uma festa para mim, assim, mas uma coisa que eu não podia esperar. Os passageiros, não foi a companhia que me contratou, foi Nossa. o navio, foram os passageiros, porque tal era o grau de intimidade que a gente teve e de encanto, porque eu não ficava só no palco, eu ficava no convés, eu levava muitos números, eu usava baralhos e fazia no convés, na piscina ali. Então, fiquei amigo de todo mundo. E quando eles souberam que eu ia fazer aniversário, fizeram uma festa, mas sensacional. Eu tenho uma ou duas fotos só, infelizmente, mas foi muito bom. Então, eu me lembro que quando eu voltei, no SEMA, fizeram uma entrevista comigo e eu disse para as pessoas que eu me sentia realizado. Se eu parasse de fazer mágica Puxa, naquele que momento, legal, eu hein? estaria feliz da vida. Isso foi em 1967. Que legal. Mas olha só, nem só de alegria você teve experiências, né? Qual foi o seu desafio, então, nessa trajetória? O desafio maior, Mário, foi quando nós tivemos que abrir o mercado de trabalho, porque nós não tínhamos mercado de trabalho, não existia um mercado de trabalho para mágico, porque os mágicos que atuavam, ou eles atuavam em circo, ou eram mágicos que tinham o seu próprio espetáculo, um espetáculo grandioso, Sim. normalmente de 2 horas de duração, e que atuavam em teatros. E eles excursionavam, né? Então, não tinha esse cliente do mágico de festas, não tinha o cliente do mágico de clubes, não tinha o cliente do mágico para comercial de televisão, né? E nós fomos abrindo isso. Então, isso foi, de verdade, um grande desafio, porque nós tivemos Uhum. que criar maneiras de nos apresentarmos. Porque eu me lembro, eu tinha um mágico também bastante conhecido, Salvador Plumari, uma vez ele me falou assim, que quando alguém chamava ele para uma festa, ele levava mala moscovita, levava pesca milagrosa, que eram números grandes, que era o número do repertório dele. Então, eu Sim. imagino quais eram as dificuldades que o mágico tinha que apresentar, que tinha para apresentar esses números em ambientes tão pequenos, né? Então, nós fomos Uhum. desenvolvendo como lidar com as crianças, como trabalhar com adulto, que material levar, o que funcionava, o que não funcionava, precisa de ângulo, não precisa de ângulo, enfim, tudo aquilo que nós tínhamos que estudar para não pagar o pato, né? Mas eu acho que o maior desafio foi realmente fazer com que o mercado, que a gente pudesse desenvolver esse mercado. E a gente não tinha nada. E eu e mais alguns outros fomos os que saímos na dianteira desse movimento, né? Legal, bacana. E olha só, falando um pouquinho do nosso tema aqui da nossa live, Dia do Professor, na sua opinião, Oscar, qual é a importância e o papel de um professor de mágica na formação de um mágico? Eu acho que a gente tem que falar na importância do professor de um modo geral, não é? Não só na mágica. Nós vamos naturalmente falar do professor na mágica, mas o professor é aquele que realmente transmite conhecimentos, transmite ideias e transmite também conceitos. Enfim, o professor, além de ser um instrutor, ele também pode ser um grande educador, formador Uhum. de personalidades sérias
e corretas, né? Na mágica, eu acho que uma pessoa, para ensinar mágica, ela tem que primeiro conhecer mágica, saber o que é mágica e poder oferecer para os seus alunos não só a execução do equipamento, porque isso você pode fazer através de uma loja, através de um vídeo, que você... Um livro. Um livro, você vai fazer o número. O professor de mágica, ele precisa conhecer bastante da teoria, principalmente da teoria, para poder fazer com que os seus alunos entendam o que é a mágica como arte. Porque quando um mágico entender, quando ele entende o que é arte e o que é arte mágica, que é o que nós pretendemos fazer sempre, quando ele souber o que é arte, eu tenho certeza que ele não será um revelador de mágicas. Bacana. Então, ou seja, muitas pessoas acham que o professor de mágica só ensina a parte técnica, ou seja, o segredo. Mas a parte teórica e a apresentação artística é muito mais, né? Sim, sem dúvida, porque uma coisa complementa a outra, né? Porque o mágico, ele é um artista, em primeiro lugar, né? Ele, para poder... Ele se apresenta para público e ele tem que convencer, não basta parecer ser, ele tem que ser também, né? Tem que convencer. E quando ele está no palco, o público tem que enxergar um artista ali na movimentação cênica, no domínio cênico que ele tem, né? Na forma como ele trata o público, como ele lida com o público. Tudo isso, no nosso curso, nós falávamos e instruímos os nossos alunos para que aprendessem essas coisas, principalmente respeitar o espectador, né? Como espectador, não fazer ele passar ridículo, debochar, colocar ele em situação, porque o que nós precisamos é de cúmplices. Um espectador satisfeito com o teu trabalho, ele se torna um cúmplice, e é ele que vai vender o seu trabalho para o próximo amigo dele ou para o seu próximo cliente, né? Então, eu acho que precisa conhecer um pouco da teoria e conhecer também um pouco da parte cênica, né? De toda essa coisa do trabalho cênico, que é muito importante, né? Eu vejo, às vezes, o mágico trabalha quase que o tempo inteiro de costas, enfim, ele não tem domínio cênico e, com isso, prejudica o trabalho, porque o público não foca naquilo que a gente precisa que ele foque, que é, de verdade, o número. E o foco é que vai fazer com que o número provoque o espanto, o assombro e as emoções todas que nós queremos que ele sinta. É isso aí. E a gente sabe que aqui no Brasil não existem muitas escolas de mágica com cursos presenciais regulares. As associações de mágicos não ministram cursos de mágica com formação de mágicos com frequência. E tem pessoas assim que querem se formar um mágico, mesmo que seja mágico amador, não encontra onde aprender números de mágica e acaba buscando na internet uma forma de aprender as mágicas, né? É o caso de muitas pessoas que querem experimentar como ser um mágico, né? Sem falar nas revelações, né? Que dica que você pode dar para essas pessoas que estão começando e querem desenvolver mais a mágica, mas não tem um professor, não tem um mentor para se orientar? Acho que o primeiro passo, se puder, se gostar de mágica, é buscar. Hoje nós encontramos vários livros vendidos através da internet. Antigamente a gente tinha que ir nas livrarias, não encontrávamos, nós tínhamos que ir nos sebos, procurar feito uns loucos lá para encontrar um livro. Eu acho que o livro é um grande caminho para um grande começo. Mas os tempos mudaram um pouco com relação a essa questão presencial. Nós, no final das turmas, e já com o Enio um pouco com a saúde debilitada na Academia Brasileira de Arte Mágica, nós começamos a perceber que as pessoas
mesmo que gostando de mágica, já não se interessavam mais para o curso presencial, porque nós estamos vivendo um momento de muita velocidade. As pessoas não pareciam mais interessadas em querer sair de Santana ou de Mogi das Cruzes para vir para o Campo Belo, em São Paulo, para fazer um curso de 4 horas, para voltar tudo isso. E, nesse meio tempo, chegou a internet. Então, a internet é um grande meio para que as pessoas possam fazer cursos online. Por exemplo, o Portal da Mágica está aí, pode oferecer cursos maravilhosos. Tem o curso de iniciação, pode entrar no Portal da Mágica, começar a fazer o curso, aprender a fazer alguns números, aprender a fazer mágica. E, quando se interessar mesmo por mágica, participar de eventos mágicos. Aí os eventos são presenciais. Nós só tivemos eventos virtuais agora na época da pandemia, mas até o início da pandemia nós tínhamos eventos presenciais. Então, frequentar esses eventos, assistir às palestras de mágicos experientes que estão ali oferecendo o seu conhecimento, estão ali orientando para uma boa performance, é o caminho para se formar. Mas eu acho que, pela internet hoje, através, por exemplo, vamos só citar o Portal da Mágica, que é quem está patrocinando hoje esta live. Mas o Portal da Mágica eu acho uma grande referência. Tem lá assuntos os mais variados, professores altamente capacitados, cada um nas suas especialidades. Eu acho que isso é um bom caminho. Mas não pode abandonar essa coisa de assistir os eventos, participar de congressos. Você vai num FISM, eu fui em vários FISM, são 3.500 mágicos do mundo inteiro. Quer dizer, é um negócio bárbaro. E ali as pessoas vão para aprender com aqueles que já passaram por várias etapas. Muito legal. Deixa eu ver quem que está aqui no chat com a gente. Ó. Cristiano está em Blumenau, o Renato Lopes em Uberaba, o Cláudio disse que não foi aluno da academia, mas me considero, de certa forma, aluno do Oscar também. Olha só, hein? O Cabral, é o Ruberdeck, né? O Cláudio Decur. Isso. Cláudio Roberto Fernandes Decur. Deixa eu ver aqui. Ó, o Cabral está dizendo, às vezes nos identificamos mais com um tipo de mágica, né? Então, o Reginaldo está falando boa noite. O Cabral está em Presidente Prudente. Olha só, quem tiver perguntas aí, faça agora que daqui a pouco eu vou perguntar aqui pro Oscar, hein? E, Oscar, nessa onda de YouTube, as pessoas estão, assim, revelando vários tipos de mágica, né? Em troca de seguidores, de like. Você vê muita exposição através da internet, como nunca visto antes, né? Acho que até está pior que na época do Mágico Mascarado. Mas como que você vê essa questão de que forma prejudica a arte mágica? Eu acho que qualquer mágico de bom senso não vai concordar com esta revelação gratuita para pessoas que, de verdade, não se interessam em ser mágicos, né? Eu acho que você ensinar mágicas para as pessoas que se interessam, que buscam um curso ou que buscam um contato com um mágico especificamente, eu acho que daí você está ensinando uma pessoa que foi lá buscar o aprendizado, o conhecimento para se tornar um mágico. O mágico que aprende e que vai ensinar graciosamente, eu acho que ele, em princípio, ele não é mágico, né? Ele é uma pessoa que não entende de mágica, porque o que a gente precisa entender é que, assim, o que nós queremos é que a mágica seja, de verdade, uma arte. E a arte tem que proporcionar aos seus assistentes, às pessoas, aos seus espectadores, as mais variadas
sensações. Por exemplo, se você vai ver uma pintura, você aprecia uma pintura, você sente ali emoções, sensações prazerosas em função daquele trabalho que o artista ofereceu para você, apesar de você saber qual é o segredo de tudo aquilo. O pincel, a tinta, as misturas e tudo mais. Mas na arte mágica, você só vai conseguir oferecer para os seus espectadores estas sensações no efeito. E o efeito é consequência daquilo que alguns chamam de truques, mas é o efeito do segredo. Se houver revelação do segredo, não há arte, porque o espectador não vai conseguir desfrutar dessas sensações, dessas emoções, porque para ele passa uma coisa muito simples, até ingênua às vezes, e ele não vai se encantar. Eu vou te contar uma história. Alguns meses atrás, uma amiga de mais de 40 anos, uma amizade de irmão, um negócio assim que não teria nenhum problema da gente falar o que eu vou te contar. Ela me mandou um vídeo de um número, um mágico fazendo o número das 6 cartas, que o espectador tem que mentalizar uma, depois ele vira, ele muda, faz a pessoa, muda lá e diz assim, eu tirei a carta que você pensou. E aí, de verdade, a carta que ela pensou não está entre as 6. Essa minha amiga de mais de 40 anos me entrou em contato pedindo, mas pediu de todo jeito, para que eu ensinasse ela como é que tinha sido feito aquilo. E eu disse para ela o seguinte, eu falei, olha, com todo o respeito, com toda a amizade, eu não teria problema nenhum em te contar como é feito isso. Eu não tenho nenhum problema em te contar. Mas eu não vou te contar porque a arte que eu vivo é a arte que quer fazer as pessoas sentirem o que você está sentindo. E se eu contar para você como foi feito, você não vai ver da mesma forma como você estava vendo agora. Então, o que eu quero é que você fique eternamente com essa sensação do assombro. E é isso que a arte preconiza. Se ela entrar lá num desses reveladores e o cabra mostrar como é que foi feito, para ela vai perder tudo isso. Então, se eu quero fazer arte, eu não posso revelar. Eu tenho que zelar pelo segredo. Com certeza. É isso mesmo. Olha só, tem uma pergunta. Tem uma pergunta aqui do Reginaldo. Existe número de mágica que seja realmente difícil ou tudo é uma questão de treino? Eu acho que existem alguns números que são mais complexos na sua execução, mas tudo é uma questão de treino mesmo. Eu acho que existem determinados números, por exemplo, na loja, eu acompanhei muito isso, né? Existiam números que algumas pessoas não conseguiam fazer, porque achavam muito difícil, né? E outros tiravam aquilo de letra. Eu acho que varia um pouco de pessoa para pessoa, de universo de conhecimento, de habilidade. Isso, é verdade, eu também acho. Acho que tudo depende de cada pessoa. Tem gente que aprende melhor números de carta, tem outras que aprendem melhor números de média ilusão, que você utiliza o corpo para atuar também, para fazer o efeito da mágica. Então, depende, acho que, de cada tipo de pessoa, né? Sim, eu também acredito que seja por aí. Mas os números precisam, de verdade, ser treinados. O que eu acho que não pode é pegar o número e, da mesma medida que aprendeu, no mesmo momento que aprendeu, apresentar em seguida. Porque você não domina e pode acontecer alguma coisa no meio do caminho. Eu acho que precisa dominar, ensaiar, criar texto, bastante. né? Precisa ter um texto para memorizar. Porque uma das coisas que a gente falava no curso no primeiro dia é assim, hoje vocês vão começar a perceber que o seu cérebro precisa ser contrariado. Então, quando uma pessoa vai aprender um número de mágica, quando ela segura uma coisa na mão e essa coisa não está na mão, o cérebro dela tem que entender que está na mão.
para passar para o público a verdade de que aquilo está na mão dela. Isso mesmo. Então, o cérebro precisa ser trabalhado. Então, existem pessoas que, quando coloca, por exemplo, tem uma coisa na mão, fica paralítico, né? Paralisado, o braço fica duro, não trabalha natural, porque o cérebro sabe que se ele tem aquilo na mão, tem que segurar com firmeza. E quando a gente é mágico, a gente tem que contrariar esse cérebro e dizer para ele, olha, eu não tenho nada na mão, minha mão está vazia. E segurar ela com a naturalidade que precisa ser segurada, como se de fato tivesse vazia ou se tivesse com o objeto na mão, né? Se tivesse cheia ou vazia. A naturalidade é importantíssima. Então, isso precisa ser estudado e treinado também. Perfeito. E o Cláudio aqui, acho que ele está se referindo das 6 cartas, é Princess Card Trick. É esse o nome Não sei. do número das 6 Princess cartas? Card Trick, não sei. São Deve ser 6 essa daí. cartas. São 6 cartas, o mágico põe que a pessoa memorize uma, depois ele faz uma mudança de tela e diz assim, eu tirei a carta que você pensou. E a pessoa confere, realmente tem 5 cartas só, e a carta que ela pensou não está entre as 5. Eram 6. Acho que ele está se referindo a essa, porque a gente só falou dessa. Está dizendo aqui que ficou famoso por Nate Leipzig, aí, um mágico sueco, que ficou famoso nos Estados Unidos. Esse número de mágica aí, ele meio que viralizou na internet, né? Porque eu vi várias vezes, recebi várias vezes também esse número de mágica interativo, né? Com as 6 cartas. Bom, ele é um número bastante bom para fazer virtualmente, né? Então, as pessoas se aproveitaram e fizeram. Eu não sei se tem alguém revelando ele, mas todos os que eu vi não revelavam. Era como se fosse um cartão de visita, abertura de uma venda, entendeu? Olha, eu sou um mágico, vamos começar já fazendo mágica, e pensa numa carta, e daí para frente vendia o seu trabalho. Então, é um muito cartão legal de visita. Isso é muito bom. Então, aí vai um cara que não é mágico, que não tem, provavelmente, nenhuma possibilidade de ser mágico, e vai revelar, porque a única coisa que ele sabe fazer é estragar a vida dos outros, né? Perfeito. E, Oscar, você gravou uma conferência sobre Misdirection para os membros do Clube dos Mágicos. Essa é a principal técnica para todas as mágicas. Explica, então, para o pessoal, quem não sabe o que é o Misdirection, explica para essas pessoas o que é o Misdirection. Bom, esse curso é uma palestra, um curso, é uma aula, na verdade, sobre Misdirection que eu gravei para o Portal da Mágica, Clube dos Mágicos. Então, as pessoas que tiverem interesse em assistir completa, pode entrar no portal e ter acesso a essa conferência. Aí tem os critérios do portal, que eu não sei quais são, mas tem que seguir para chegar lá. A Misdirection, na verdade, eu prefiro chamar de a Misdirection por ser uma técnica, por ser uma ação e por ser feminina. Então, a Misdirection é uma técnica feminina, ação feminina e por aí vai. Então, é uma ação que o mágico precisa desenvolver durante o seu número para que o foco de atenção do espectador esteja voltado unicamente para ele mágico e para ele número. Então, isso é importante. Por que isso é importante? Porque quanto mais foco eu tiver no número, quanto mais foco eu tiver no efeito, mais chance eu vou ter de desfrutar daquela sensação do assombro, porque eu vou ver o mágico produzir um pombo, por exemplo, de um lenço que estava vazio e que eu não vi onde estava esse pombo e eu juro que eu vi o lenço vazio. Então, eu preciso criar ações para que o público não tire o foco da minha atuação, do meu número. Sim. Então, imagina que quando o pombo aparece, a sensação é sensacional.
Então, existem determinados mágicos que, quando fazem isso, o público aplaude e aplaude muito. Por quê? Porque o foco estava tudo ali, o público não conseguiu acompanhar os movimentos que ele fez por conta de estar focado e concentrado exatamente no efeito. Imagina que se o camarada fez todo o movimento, pegou o lenço, fez tudo aquilo, e nessa hora entra uma parte no palco. O que vai acontecer? Essa parte, esse movimento que a partner faz, é uma ação que eu chamo de ação prejudicial, mas é uma ação de misdirection, e o foco da atenção do espectador vai se voltar todinho para essa moça que entrou no palco, exatamente no momento em que o pombo ia aparecer. Então, quando ele foi para lá e voltou, o pombo já está no lenço. Então, para ele não desfrutou da sensação de ter visto, ele não sabe como aconteceu aquilo. Então, por isso, às vezes, a gente vê mágicos pouco aplaudidos em números que deveriam ser muito bem aplaudidos, por conta de não trabalhar as ações de misdirection voltada para esse foco de atenção do espectador. Quanto mais foco, mais sensações nós vamos provocar nos nossos espectadores. Existem todo o lado técnico, nesta live a gente não poderia entrar não poderíamos conversar sobre eles, mas na palestra estão todos mostrados lá, esclarecidos, as várias fases da misdirection, tanto para a execução do número, como também para essas situações. São aquelas situações não intencionais. Existem ações de misdirection não intencional. Você está numa festa, preparou um negócio para acontecer bonito, entra um garçom com uma bandeja com as coxinhas e com os refrigerantes, ninguém mais olha para você, todo mundo olha para o garçom, levanta, e aí houve uma ação indesejada, ela não foi prevista por você, você não sabe como se sair numa situação dessa, e daí o teu show vai para a cucuia, né? Então, você tem que conhecer como lidar com essas situações para que isso, de fato, não aconteça. Porque o foco tem que estar em você. Ele não pode ser desviado nunca. Tem que entrar parte, ele tem que entrar no momento certo. Tem que sair no momento certo para não prejudicar o efeito. Não é o efeito mágico, ele não vai prejudicar porque o efeito vai acontecer. Mas não é para não prejudicar as sensações que eu quero que o espectador sinta quando assiste um número de mágica. É mais ou menos isso, né? Ela é tão importante que praticamente se utiliza essa técnica em qualquer número de mágica, né? Sim. Claro. É uma técnica essencial, então. No curso, eu explico a importância, explico em que momento usar essa técnica, se antes do efeito, se depois do efeito, porque existem efeitos mágicos que eu não preciso dela antes, mas eu preciso dela depois que o efeito acontece. Eu preciso desestruturar focos de cena, entendeu? E também eu explico lá sobre, por exemplo, ações que acontecem quando o efeito é a minha própria ação. Eu tenho que me aproveitar do efeito para fazer o que eu preciso e o público conseguir desfrutar daquele prazer sem saber o que eu estou fazendo. Certo. E olha só, quem quiser aprender essas técnicas de misdirection, tem que fazer parte do Clube dos Mágicos. Você vai aprender também mais de 600 mágicas e técnicas além do misdirection. Basta clicar no link na descrição aqui abaixo. Você vai ver a conferência Misdirection do Oscar e vai encontrar mais 30 outras conferências também. Só clicar e se inscrever no Clube dos Mágicos, tá certo? Então vamos ver aqui o que o Cláudio escreveu. O Cláudio já li aqui, deixa eu ver. O Renato Lopes, você acha que esse novo normal, você acha que o que você acha desse novo normal? Como vê a atuação do mágico nesta nova fase, em caso de apresentações de shows infantis
o distanciamento, uso de máscara, tipos de mágica que vão ter a cara nova, que eu acho que ele diz a relação dos números de mágica que tem o contato com o público, né? Contato físico. Vai ser uma coisa difícil da gente prever, né? Porque, por enquanto, as pessoas ainda não podem ter o contato físico, embora alguns mágicos estejam. Eu já vi, por exemplo, o mágico fazer bolinha de espuma e, antes de fazer a bolinha, passar álcool gel na mão do espectador para fazer. É uma possibilidade se o espectador acreditar que ali houve desinfecção, né? A gente não sabe muito bem o que vai acontecer lá para frente com relação a essa questão. Os fatos de close-up vão ter dificuldade, porque eu acredito que essa questão da higienização, essa questão dos cuidados com essa higienização, vão persistir para o resto da vida. Nós estamos descobrindo que é importante isso, né? Nós tivemos aqui um inverno e, por exemplo, os hospitais ficaram vazios de visitas de pessoas com gripe, crianças com gripe, e se atribui a isso ao uso da máscara, por exemplo. Nos anos anteriores, os hospitais ficavam lotados de pessoas com gripe. Então, se nós estamos descobrindo que tudo isso é bom para a saúde de todos, provavelmente será uma coisa a seguir, né? Por exemplo, você está num restaurante, não tinha nenhum problema fazer bolinha de esponja na mão do espectador na mesa do almoço, na mesa do jantar. Hoje, ou no futuro, eu não sei se isso vai ser possível. Eu acho que vai ser uma coisa um pouco complicada. Vamos ter que, se isto de fato acontecer, repensar números que possam ser feitos sem que o espectador precise interagir, sem que as coisas aconteçam na mão do espectador. Eu, por exemplo, no meu show de close-up, eu estou me lembrando agora, eu não tinha nenhum número que acontecia na mão do espectador, né? Eram números que eu fazia. Por exemplo, a desaparição do copo, não tinha o espectador, não aparecia lapiseira volátil e tantos outros números, com cartas, que a pessoa só assistia, não precisava interagir. Provavelmente, nós vamos ter que buscar esses números de volta para poder fazer com que as pessoas não tenham necessidade de pegar na mão, de guardar no bolso, enfim, qualquer coisa parecida com isso, né? Perfeito. Tem uma curiosidade do Reginaldo Mendonça, que ele está perguntando o seguinte: se um mágico profissional quiser fazer um truque de outro mágico, existe uma troca de segredo entre eles? Por exemplo, se o Dínamo quiser voar como David Copperfield e não souber como? Provavelmente ele vai conseguir descobrir quem é o fabricante daquele equipamento, né? E desculpa que produziu para o David Copperfield, e ele pode adquirir. Isso é possível, né? Existem outros números que são exclusivos de determinados mágicos e que ele não conta, né? O Losander, por exemplo, ele faz a mesa que flutua e tudo bem, ele vende a mesa que flutua. Só que no final, no ato dele, a mesa desaparece. Só que ninguém sabe como essa mesa desaparece. Então, ele não conta para as pessoas isso, né? Então, é por aí. Tem existem outros mágicos que vão na cola, né? Que descobrem e acabam fazendo por um outro método, nem sempre seguem o mesmo método, né? Mas é possível. Conversar entre mágicos é muito bom. Por isso, a importância da associação de mágicos, grupos de estudos mágicos, né? De ser uma coisa importante, porque é nesses lugares que justamente se troca informação, se troca conhecimento. É muito comum um mágico chegar numa reunião: olha, eu tenho esse número, eu não sei como executar. Então, todo mundo dá uma ideia, dá uma sugestão, e a partir daí vai aprendendo. Ou então, um número que a pessoa fez também, inventou, criou, e conta só para ele, fala assim: eu vou contar para você, mas você não conta para ninguém. Enfim, acaba sendo uma coisa meio pessoal. Mas eu tive um episódio, para mim, muito
assim, que me marcou para sempre, foi quando nós começamos a aprender a produção de pombos, né? Nós ficávamos vendo o filme Europa de noite praticamente o dia inteiro no cinema, entrávamos ao meio-dia para sair às 10 e pouco da noite, porque as sessões eram corridas e o filme, você podia ficar no cinema o dia inteiro com ingresso só. E quando entrava o Channing Pollock, nós corríamos lá, eu e mais outros, né? Corríamos, assistíamos o ato e depois íamos para a sala de espera para conversar sobre quais seriam as técnicas que ele usou, como é que ele teria feito isso e coisas do tipo. E um mágico de São Paulo, através de um amigo, importou isso dos Estados Unidos e trouxe lá todos os routers e essas coisas todas que a gente aqui não tinha conhecimento. E eu, quando soube, fui falar com esse mágico e ele simplesmente se recusou a me contar como é que era, me mostrar, não me mostrou. E diz, olha, infelizmente, quem trouxe para mim pediu para eu não mostrar e eu não vou mostrar. Eu respeitei e fazer o quê? Tive que aprender na galega, como todos os outros, né? Mas aprendemos, sofremos, não fizemos usando o mesmo método. Depois, mais tarde, é que nós descobrimos que não era o mesmo método, mas fazíamos, produzimos pombo e para o público era a mesma coisa. O pombo aparecia do lenço, né? Legal. Olha só, o Edenilson José de Oliveira está perguntando aqui qual a sugestão para trabalhar nas escolas com crianças e adolescentes. Bom, eu não sei qual é a dificuldade que ele tem, né, para saber qual é a sugestão. Mas eu acho que, primeiro, quando você vai trabalhar com criança, é importante que você saiba o que é uma criança. Primeiro, de tudo. Tem que gostar de criança, saber como é que a criança se comporta, né? É muito importante respeitar a criança e, muito importante, escolher números que a criança possa participar. Não precisa ser necessariamente participar no palco, mas participar na desestruturação da sua lógica. Por exemplo, eu vou dar um exemplo do número da caixa do dado, onde ela tem 4 portas, você põe um dado e fecha as portas e fala que o dado sumiu, vira a caixa que você tinha colocado o dado, mas não há, está fechado ainda. E diz para as crianças que ele sumiu. Claro, a lógica da criança passou para lá. Você fecha esse lado, vira de novo, abre o outro lado. Quase todos os mágicos conhecem esse número. Esse número é um número efetivamente próprio para trabalhar com crianças, porque ele objetiva desestruturar a lógica. E a gente sabe que só existe mágica se não houver lógica. Então, enquanto a lógica passou de um lado, passou do outro, eles estão se manifestando porque eles não estão ali com a sensação de serem enganados. Eles estão ali, olha, eu estou vendo, é lógico, você está virando. Tá. Quando você abre todas as portas da caixa e o dado desapareceu, você fez mágica de verdade, quando você desestruturou a lógica do raciocínio desse público. Então, escolher os números é fundamental. Outra coisa importante é acomodar essas crianças de tal forma que eles estejam confortavelmente acomodados, para que não possam começar, por exemplo, um na ponta, o outro lá não sei aonde, o outro sentado, o outro em pé. Tem que estar todo mundo acomodado adequadamente para que possam todos estarem atentos ao número que você vai executar, ao número que você vai fazer. Quer dizer, aquela questão do foco. Quanto mais eu tiver concentração, quanto mais eu cuidar do foco, mais chance eu terei de fazer sucesso. É mais ou menos por aí. A escolha do local, a escolha a acomodação das crianças, normalmente acomodar por tamanhos, entendeu? Menores na frente, maiores atrás, porque é um problema você trabalhar com crianças maiores na frente, crianças menores atrás. Elas não enxergam, elas ficam de pé. No momento que ela fica de pé, o de trás reclama, levanta,
e você nunca consegue um público homogêneo para o seu trabalho com crianças. Boas então, dicas, vale a pena pensar nisso também. Essa acomodação é fundamental. Elas precisam ouvir bem, enxergar bem, elas precisam te ver de corpo inteiro, e mais ou menos por aí. É mais ou menos isso, em rápidas palavras. Bom, tem a última pergunta aqui do Hércio Calisto. Oscar, você prefere as técnicas americanas ou francesas? Técnicas americanas, eu não sei. Eu não distingo muito bem o que é técnica americana, o que é técnica francesa. Não sei, tem algumas coisas que são feitas por mágicos franceses, eu não sei se ele está se referindo à forma de se apresentar, mas técnica é técnica, né? Um toniquete é um toniquete, um empalme é um empalme, não tem muita diferença, pelo menos no meu entendimento. Ele acaba sendo, independente de onde ele vem, acaba sendo universal, né? É universal, né? O conhecimento é universal, porque a gente não tem eu pelo menos não conheço, assim, isso aqui. O que a gente tem são escolas, né? Escolas francesas, escolas americanas, escola espanhola, né? De mágica. Então tem lá os teóricos, cada um tem a sua teoria. Tem nos Estados Unidos a Escola Chaves, por exemplo, que é uma escola de formação de mágicos consagradíssima. Shane Pollock se formou lá. É praticamente hoje uma universidade da mágica lá. Mas eles ensinam universal, não tem muito o que fazer. Se você for fazer uma pega de pombos, por exemplo, não é muito diferente, eu acredito, né? Perfeito, é isso aí, Oscar. Estamos chegando aqui no final da nossa live. Eu quero te agradecer por participar aqui da nossa live. Fala então para o pessoal como é que faz para te seguir, como entrar em contato com você, se é pela rede social, deixe seus contatos, sua rede social e suas palavras também. Bom, eu tenho um blog, e no blog é um blog praticamente voltado para mágicos, né? E no blog eu abordo muitos temas, tem lá temas interessantíssimos, tem muitas dicas importantes sobre tudo, né? Desde como escolher um nome artístico, como usar a voz, cuidados com a voz, e daí para frente. Tenho vários artigos de reflexão, que são muito importantes, e que você vai encontrar em mágico, oscarzancopé.blogspot.com. Tenho um canal no YouTube, também Mágico Oscar Zancopé. Tenho lá muitos vídeos, principalmente vídeos com o meu quadro, que eu faço no programa Truques e Ilusões. Eu estou... o Truques e Ilusões tem 12 anos, mas eu já estou há 9 fazendo quadro lá no programa Truques e Ilusões. E hoje eu faço parte também da equipe de produção do programa, eu sou voluntário lá, porque eu fui convidado para uma entrevista e não saí mais de lá. Fiquei ajudando o Carpes, o Sidney, e estou lá há mais de 9 anos, quase 10 anos já, atuando com eles. Então, no YouTube é o canal Mágico Oscar Zancopé. Eu estou no Facebook também, como Mágico Oscar Zancopé, ou Oscar Zancopé só. É só me procurar, é só escrever Oscar com Z, porque é Oscar, né? Fica Oscar, mas já está aqui nos comentários o endereço. A pronúncia, claro, né? Porque o meu nome é Oscar de verdade e o meu sobrenome é Zancopé. Então, o O de Oscar e o Z de Zancopé, quando ficam juntos, viram Os. E isso é uma marca muito importante para mim, porque quando eu descobri isso, e eu descobri isso porque uma amiga minha me falou, que eu também não tinha percebido, eu quis mudar de nome, porque até então eu usava o nome de Lifan. O nome de mágico era Lifan. E aí eu mudei e escrevi Oscar com Z, e foi uma fantástica, tremenda,
e isso foi por uma sugestão do Richard Massoni, meu amigo que hoje está no Circo Tiani, diretor executivo, e ele que sugeriu, depois de eu sofrer, feito um louco, ele falou, por que não poner Oscar com Zeta? Pronto, matou a charada, né? E a gente já tinha tomado umas cervejas, então fluiu bem gostoso e foi legal. Mas é assim, está à disposição, o meu blog tem lá muitos artigos, quem quiser copiar, quem quiser divulgar, pode compartilhar, desde que cite a fonte, se for possível. Mas está à disposição. Eu escrevi para que as pessoas possam aproveitar. Então, tem lá muitas coisas que eu aprendi vivendo, sofrendo, apanhando, entendeu? Então, tem bastante dica, muito importante lá. Às vezes, a pessoa não sabe como passar um deslizante no baralho, está escrito lá. Uma pessoa não sabe como cuidar do sapato de verniz, está escrito lá. E assim, tem outros artigos. Então, eu quero agradecer muito ao Portal da Mágica, na pessoa do César Nakai, por ter me convidado por essa live. Fiquei honrado, muito feliz. Agradecer a você, Mário Caminha, conhecido meu amigo Marinho, por essa amizade e por esse seu talento também. Obrigado por ter sido tão gentil com as perguntas. Fiquei muito feliz. E, principalmente, obrigado para cada uma que nos acompanhou aqui na live, para cada um que nos acompanhou aqui na live. Eu estou à disposição. Muito obrigado por vocês terem ficado aqui, ouvido o que eu tinha que dizer a partir das perguntas que o Mário me fez. E eu estou aqui com prazer, feliz da vida, estou na minha casa, cumprindo quarentena desde final de fevereiro, e estamos aqui. E com maior prazer, eu vou falar de mágica. Entra lá no meu blog, entra no meu YouTube, se inscreva, comente, mas entre principalmente no Portal da Mágica, se você ainda não é participante integrante do portal. Se inscreva, estuda e aprende mágica lá, que você vai ter sucesso certamente. Perfeito, é isso aí. Muito obrigado. Eu que agradeço, viu, Oscar? Muito obrigado aí por aceitar o convite e poder compartilhar um pouquinho da sua história, das suas experiências, tá certo? Bom, e pessoal... Dá um grande abraço no seu pai e... Pode deixar. O nosso último encontro. Maravilhoso. É isso aí. Bom, o pessoal que acompanhou a gente, muito obrigado. Se vocês gostaram dessa live, deixa um like aí e compartilha com seus amigos. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, porque toda semana vai ter vídeo novo de mágica para vocês, tá certo? Muito obrigado, Oscar. Obrigado pela audiência aí, vocês que assistiram, e nos vemos na semana que vem. Até mais. Até mais, obrigado.